Vamos lá, agora vamos ver a parte de existência do limite. Existência do limite, lembra lá nos primeiros vídeos, quando eu falei a ideia do limite e tal, eu disse que calcular um limite e analisar o comportamento de uma conta quando uma determinada variável está se aproximando de um número. Esse comportamento pode estar bem definido, ou seja, pode de fato estar caminhando para um determinado número, mas pode ser que não. Talvez pode acontecer a coisa do limite não existir. Isso é possível. Então como é que eu verifico que um limite existe? O limite de f de x, quando x tende a existe, quando o que acontece à direita e à esquerda do A é a mesma coisa, é igual. Então, se você faz o limite lateral pela direita, faz o limite lateral pela esquerda, se coincide, se eles existem e coincidem, então você pode dizer que o limite de f de x tendendo a A existe. Graficamente, aí vamos começar a botar desenho na história, né? O cálculo é um negócio que você vai ver que ele te dá uma visão por cima das funções. Você passa a analisar as funções de outra maneira a partir do cálculo. E vamos começar a ver isso. Inclusive todos os conceitos que a gente vai ver, limite, derivada, integral e várias coisas de propriedade que a gente vai ver, vai ter como enxergar isso graficamente também. Então veja, esse exemplo 1 aqui, para essa função com esse gráfico nesse ponto A, vai ser um caso em que o limite não existe. O limite de f de x, quando x tende a A, não existe. Existem os laterais, porque observe o seguinte, graficamente eu observo que quando me aproximo de A pela esquerda, a função está se aproximando de L1. Então caminhando pela esquerda, a função se aproxima do valor L1. Então quando x está tendendo a A pela esquerda, a função vai para L1. Porém, como essa função aqui é esquisita, né? Ela tem uma quebra, quando x se aproxima de A pela direita, a função está se aproximando de L2. Repara que o f de A é L1, mas o limite, né? O comportamento da função quando o x tende a A pela direita, vindo pela direita aqui, o caminho da função é querer vir para cá, né? Ele queria preencher esse buraco aqui, que é o valor do L2. Então nesse caso eu digo o seguinte, o limite pela esquerda vai dar L1, porque pela esquerda ele está caminhando para esse número L1, só que pela direita ele está caminhando para o L2. Então eu tenho que o limite da função pela direita é diferente do limite da função pela esquerda. Logo, não existe o limite de x tendendo a A, porque o comportamento é diferente. Se for lembrar, isso aconteceu no 1 sobre x. Lembra que 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita, dá infinito. Quando tende a 0 pela esquerda, dá menos infinito. E o desenho da função 1 sobre x, ó, outro exemplo em que o limite ali no ponto não vai existir, função 1 sobre x, ela faz isso aqui, ó. Função 1 sobre x. Seu caminho para o zero vindo pela direita, ela sobe. Seu caminho para o zero vindo pela esquerda, ela desce. Então também ali a gente vai dizer que não existe o limite de 1 sobre x quando x tende a 0. O que você tem são os individuais. Se eu posso vir pela direita, posso vir pela esquerda, mas eu não posso dizer que existe, digamos assim, o global, o x tendendo a 0. E aqui é um exemplo em que o limite existe. Nesse caso aqui, o limite vai existir, porque se eu caminho pela esquerda, a função está tendendo para L. Se eu caminho pela direita, ela também está caminhando para o mesmo L. Então dessa vez, o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda, que é igual a L. Aí esse próprio L vai ser o limite de x tendendo a A. Esse limite agora existe. Tá certo? Aí você pode ficar com a pulga atrás da orelha, né? Você que é precoce, mas como é que eu vou ver, né? Como é que eu vou saber se eu tenho que fazer... você fez questões anteriores aí que você não ficou se preocupando com esse negócio, né? Eu fiz questões anteriores com x tendendo algumas coisas lá que eu não fiquei me preocupando se era pela direita, se era pela esquerda. Eu não me preocupei em ver separado. Eu já fui direto. A pista para você saber que você vai ter problemas aqui de existência de limite é justamente quando você tem uma função com essa cara. Funções com essa cara aqui são aquelas funções que são quebradas. A função já é quebrada naturalmente. Quando você dá assim, f de x é tal coisa para x antes do A e f de x é outra coisa para x depois do A. Esse tipo de função é função
candidata a dar problema na existência do limite. Porque a função tem duas caras. O que está acontecendo aqui? É uma coisa antes do A e outra coisa depois do A. Na hora que a gente junta, pode dar problema. Pode dar... Aqui juntou, né? Juntou de mau jeito, né? Tinha um gráfico na esquerda, tinha um gráfico na direita. Na hora que eu juntei, eu não juntei direito, né? O ideal seria ter juntado aqui com esse buraco aqui vindo um pouquinho para baixo. Mas aí na hora que juntou deu ruim. Então, funções que são quebradas em várias sentenças é que normalmente podem ter esse problema. Ou coisas que envolvam divisão por zero, que é o que acontece aqui. Mas vamos devagar, né? Eu vou falar no próximo vídeo sobre continuidade de uma função e aí depois eu vou fazer algum exemplo que já mistura a existência do limite e a continuidade de uma função. Valeu!